dando aula. Tivemos que aprender a renovação, e essa é a questão fundamental que está fora das considerações, especificamente de uma lei. Reivindicação funciona, vocês viram, né? Eu não precisava falar, porque eu achei ótimo tudo que a Consuelo falou, acho que ela fez uma reflexão fantástica, me ajudou a pensar no Brasil, que ela tem um outro olhar, né? E essa coisa controversa, né, Consuelo? Da gente ser, na América Latina, um país de ponta na formação e na pós-graduação, e produzir uma bela literatura sobre letramento, e essa leitura não chegar para quem faz o letramento. Que vergonha, eu estou morrendo de vergonha. É dramático, eu acho que não precisamos falar mais nada. Essa pergunta, na verdade, eu dividi em duas partes, que na verdade eram duas para mim. Qual a situação da formação do professor espanhol na universidade, tendo em vista o contexto atual, e é precário, ainda que a Consuelo traga essa comparação com os países da América Latina, eu acho que ainda é precário, né, como é precária ainda a educação nacional. Mas também, pelos mais de 40 anos, eu já vi momentos piores. Eu acho que a gente está começando a caminhar por um caminho que é um pouquinho melhor do que faz pouco tempo atrás a gente estava caminhando. Eu tenho acompanhado medidas mais interessantes, eu tenho tido a oportunidade de participar de bancas de teses, dissertações de muitíssima qualidade, em língua espanhola ou em questões de linguística aplicada, né, que é mais a minha área. Então eu acho que tem melhorado sim, embora ainda seja muito precário, né? Mas dentro dessa precariedade, eu acho que há esforços pessoais e coletivos que trazem resultados como esses, né? De pessoas que estão fazendo sua pós, de professores que estão lá na escola, ou professor, né? Infelizmente as meninas são mais pessoais, né? Essa coisa brasileira de cada um, vamos fazendo, né? Eu fico sempre cobrando que seja mais institucional, até porque eu preciso correr, né? E ter certeza de que as coisas ficaram organizadas. Não é agora não. Esses resultados estão no volume, por exemplo, de professores que formam. Eu fiquei surpresa como você falou, 60 só na Universidade de Buenos Aires é mais do que na UF. É mais do que na UERJ, 60 por ano. Eu estou impressionada com esse número, impressionada. Eu achei que a gente, lá na UF, por exemplo, uma média de 25 por ano. Às vezes pode ser 30, às vezes pode ser quase 20 por ano de professor de espanhol. E 60 eu fiquei impressionada. Já acho um número bom, né? Nada a ver com a tal demanda da lei. Isso para mim é outra história, não tem nada com isso. Isso é uma irresponsabilidade de quem inventou. Eu acho que devagar, se a gente colocar, cada universidade colocar 25 professores de espanhol bom, ou pelo menos quase bom, meu Deus, já é isso, né? Eu acho que é isso que temos que fazer. Bom, então espero que tenha sido, não sei como é isso não. Essa eu queria ter falado. E a outra parte é quais outras contribuições a universidade pública poderia dar além da formação de professores. Eu acho que uma delas é disponibilizar o seu espaço público, que ainda muito precário, muitas vezes é melhor do que faculdades particulares, por exemplo, né? E sobretudo do que as escolas, né? Então eu acho que disponibilizar o seu espaço público, como a UERJ faz bastante, como a UF tem feito, como a FRJ faz, por exemplo, o Cefet, a Constituição Pública, está nesse momento disponibilizando seu espaço para isso. Eu acho que essa é uma das coisas, esse espaço é público, né? Interagir com outras instituições, conforme se tem feito com as secretarias de educação, né, tanto municipal como estadual. Lá em Niterói a gente tem feito bastante, aqui no Rio eu mesma tive a oportunidade de participar de diversos eventos. Eu já fui em eventos de Espírito na Bahia, em mais de uma cidade da Bahia, e eram atividades promovidas pelas secretarias. Então eu acho que isso é uma coisa maravilhosa. Promover também ações em parceria com instituições privadas ou órgãos públicos estrangeiros, como acontece, por exemplo, com a Embaixada da Espanha, que tem oferecido em parceria com universidades do Brasil inteiro diversos cursos. No princípio, eu olhava um pouco de pé atrás, quando tive a oportunidade de ir ao primeiro, e vou dizer em público que fiquei muito bem impressionada
legal de dizer, eu acho que essas parcerias, elas devem existir, elas são salutares para todas as partes, desde que haja essa autonomia, esse respeito às duas partes, naturalmente. E outra coisa que eu acho que é uma contribuição que nós podemos dar, que a universidade pode dar, é implementar a pesquisa. Pois esta tarefa tem ficado mais a cargo das universidades públicas, embora, por sorte, muitas universidades privadas ou faculdades já começam a produzir pós-graduação, sobretudo o lato sensu, né? Aquele que a gente chama de especialização, que vocês sabem que hoje o MEC não tem muito interesse de implementar o lato sensu e as particulares, isso que é uma necessidade enorme. Eu adoro o lato sensu, eu acho uma pena que está acontecendo. Então a CAPES, ela se dedicou ao estudo sensu, né, que é o mestrado e doutorado, e o lato sensu ficou muito a cargo de cada faculdade que queira fazer. Quer dizer, eles não deu muita verba, não verba nenhuma. E o que aconteceu? As universidades privadas compraram, no bom sentido, essa demanda ficou. E quando essas são de boa qualidade, que bom, pelo menos elas estão sendo oferecidas. Era muito melhor que fossem nas gratuitas, né? Era muito melhor. Mas eu acho que, por exemplo, lá na UF a gente continua mantendo, a UERJ também continua mantendo, não sei se a FRJ também tem, quer dizer, só as três grandes do Rio, as maiores do Rio tem, continuamos fazendo o lato sensu. Eu acho que a implementação da pós-graduação, para ver se a gente vai atrás desses conceitos para os professores que estão na sala de aula, porque eles que fazem a especialização. Porque o mestrado, o doutorado tem outro objetivo. A especialização, o lato sensu, é diferente. Vai dar para esse professor uma renovação teórica, né? Porque, na verdade, os cursos são muito genéricos aqui no Brasil, né? E lá acabam sendo especializações. É quase uma revisão daquilo que ele fez, ele já volta com maturidade. Então, eu acho que esse é o nosso compromisso. Né? Mas sem perder de vista o que, para mim, é a principal questão: associar a formação de professores à inclusão social, pensar nas línguas estrangeiras como disciplinas do ensino regular, sobretudo, dar atenção às muitas línguas estrangeiras faladas no Brasil, abaixo da hegemonia linguística, e atender às variantes de cada língua estrangeira, abaixo da hegemonia de variantes também. Na verdade, a Luciana vai ficar passando os slides aqui, mas eu não vou ler esses slides. É que eu achei a pergunta um pouco complexa, né? Qual era a situação da formação de professores na universidade, tendo visto o contexto atual? Aí eu me perguntei, o contexto atual da nossa universidade ou da implementação da lei? Então, eu achei por bem e fiquei pensando em toda uma trajetória que nos leva ao momento do hoje, quando a gente está vivendo uma reforma curricular, como estão vivendo também as outras instituições. Mas seria injusto da minha parte não voltar àquele ano de 85, quando o espanhol passa a ser aprovado para o ensino no estado do Rio de Janeiro. Então, nós fomos nos galgar, passo a passo, numa luta política e institucional que é coletiva. E eu não me vi no direito de mostrar simplesmente a grade atual sem falar, porque isso nasce, na verdade, até por uma briga pela disciplina de prática de ensino, que depois que é conseguida, ela é, vamos dizer assim, ministrada por um professor da educação. Quer dizer, são pequenos passos que vêm crescendo. E quais eram os objetivos? Os objetivos eram formar professores para a escola. Esse era o nosso grande objetivo. Então, o que faltava? O espanhol estava fora da escola há muitos anos. Faltava justamente essa aproximação com a escola. Então, aí vem uma sequência que eu não vou me deter, mas que passa desde a necessidade de se criar um espaço, por exemplo, dentro de uma escola, que é o CAP UERJ, para o ensino do espanhol, como isso foi sendo